Olá, olá a todos. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo bem? Estou aguardando a Bruna solicitar. Oi, Bruna. Eu atrasei quase um minuto. Solicita sua entrada aí, Bruna. Por favor. Então, pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos conversar com a Bruna hoje sobre a realidade dela lá no Canadá, na província de Ontário. O que ela consegue nos passar aí de informações, se é melhor, se é pior. Consegue me solicitar aí, Bruna? Deixa eu te achar aqui, pronto. E aí já, Bruna? Agora acho que foi. Foi? Foi. Tô tendo algum problema com a internet tem uns 3 dias, então Ah, tô aos dedos. esses países aí de terceiro mundo aí, igual o Canadá, realmente a internet não funciona bem, né? Só E aqui o no pior é Brasil que que não funciona bem. funciona. Como é que é? O pior é que não é brincadeira, é que realmente não funciona. Sério? Mas no país inteiro? Olha, a Tem gente tem um grande reclamações? problema. Temos grandes problemas com a internet, não é pouco, não. E por quê? Por causa da política pública do país? Não sei explicar, e é até interessante porque são várias, né? Por exemplo, tem a companhia, tem a Rogers, tem a Bell, tem a Fido, sendo que a Rogers é dona da Fido, a Bell é dona da Telus. E aí vai. Então, na verdade, só existe Bell e Rogers. E ambos os serviços são caríssimos e a gente tem grandes problemas. Eu tô vendo aqui. Você já saiu, ó. Seu sinal parece que saiu. É o sinal dela, não é, pessoal, que parou? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Fala para mim se vocês estão me ouvindo e é ela que não. Dá um ok aí para mim, pessoal, se vocês estão me ouvindo. Sim? Ah, então obrigado, Gilmar. Então eu acho que é ela, né, que a internet não realmente tá, a internet dela tá ruim, pelo visto. Eu enviei outra solicitação para ela, vamos Não esperar tá, um tá pouquinho. difícil. Desculpa, gente. Já botei no 5G, já botei no Wi-Fi, mas Você tá em que cidade, Bruno? eu tô próximo a Toronto. Eu Qual é o saí um nome da pouquinho de cidade? Toronto. Qual é o nome da cidade? Eu tô em Oshawa, mas aqui se chama Durham Region. Ah, sei. Aqui é Durham E Region. você tá você é de Duque de Caxias? Sou de Caxias. Eu sou de Itaperuna, você sabe, né? Não, sua esposa chegou a comentar que você era do Rio, mas não falou da onde. Eu sou de Itaperuna, morei 13 anos em Niterói. Uma das minhas formações foi na Gama Filho, mas Uhum. eu tenho um grande amigo que mora em Caxias. Eu sou E, caxiense, caxiense. é, Yeah. e estou em Goiânia desde 2006. E você está no Canadá desde quando? 2007. Ah, mais ou menos parecido comigo. Você saiu de Caxias direto para o Canadá ou passou por outro país antes? Direto para o Canadá. Queria ir para Cuba estudar medicina. Papai falou que nunca que eu iria sair do país, que não ia sair da Asa. Casei e vim para o Canadá. Deu muito Seu certo. menino, você tem quantos filhos? Dois. Tem uma menina, tem um menino e uma menina. Qual a O idade Nathan, deles? o Nathan tem 4 anos e a Nathalie tem 1 ano e 7 meses, mais ou menos. É o Nathan que foi diagnosticado com TEA? Sim, o Nathan tem autismo e TDAH. Quantos anos que ele foi diagnosticado? Então, aí foi outra batalha, que é outra parte interessante. O Canadá também é difícil de E eles você nasceram conseguir. aí. São os dois canadenses. Legal. E aqui é uma batalha também.
eu observei os sinais muito cedo, tudo direitinho, mas para que eles deem o diagnóstico mesmo, vai depender muito do grau, para que seja mais ou menos por volta de 2 anos, por exemplo, vai depender muito do grau da severidade. Senão, você vai ter a partir mais ou menos dos 3 anos e meio. Ou até mais, até mais. Se for menina, então, pode ser até bem mais. Quem é que pode diagnosticar aí? É médico e psicólogo? Não. Aqui, na verdade, você vai para o pediatra. E do pediatra, eles vão te encaminhar para um chamado pediatra de desenvolvimento. Esse pediatra de desenvolvimento, ele vai fazer todo o que a gente chama de assessment, que é toda... Gente, me desculpa que faltam as palavras às vezes, tá bom? Vai fazer todo o DCM, como falaria o assessment? Faria toda a consulta, que seria feito por um psicólogo, pela fono, às vezes. Eles fazem toda essa consulta e Toda a partir anamnese. disso... Isso. E a partir disso que eles dão um diagnóstico. Mas aqui também são 2 consultas só e o diagnóstico já está feito. É o serviço público, né, Bruno? O serviço daqui é público, o serviço daqui é o SUS. Na verdade, até onde não me falha a memória, o sistema SUS brasileiro, ele nada mais é do que um sistema canadense. Ele foi copiado do Canadá. E por isso que também não funciona, porque aqui também não funciona. Então, aqui também não funciona, não fiquem tristes, porque aqui também não funciona. Então, aqui é o sistema SUS. E são, assim, demora bastante para você conseguir a vaga. O Neita demorou 8 meses para conseguir a vaga dele com a pediatra de desenvolvimento. Demorou bastante. Bruna, e particular aí, só aquelas clínicas de família? Não existe particular aqui. Nem a aquelas única clínicas coisa de família? particular... Oh, desculpa. Não, pode... Eu que peço desculpa. Não, eu falo demais, então tem que me interromper. Qual mulher que não fala demais? Opa, desculpa, devem ter outras mulheres. Devem ter outras mulheres aí, desculpa. Minha mãe não fala, tá? Minha mãe não fala, não. Ufa. Eu que sou demais. Sorte do seu marido, hein? Olha, eu nasci em janeiro, tomei água de janeiro 2 vezes. O que você espera? Né? E ainda diz a lenda que foram 3 vezes. Então, já sabe, né? Então, vamos lá. Aqui não tem clínica particular. O particular é somente para os indocumentados. Então, se a pessoa não tem um documento daqui, que aqui são 2 documentos, ou você tem o PR, que é a permanência, a residência, traduzir que é confuso, é residência permanente, ou você tem a cidadania, que é quando você tira o passaporte canadense, ou você vai pegar e vai estar vindo como, por exemplo, a Turista. estudo. Não como turista, mas a estudo. E às vezes com visto de trabalho, eles também te dão direito à saúde. Fora isso, se você vier turista ou se você ficar indocumentado, você vai ser obrigado a pagar. Desculpa, eu vou te falar um pouquinho. Vai ter que pagar o hospital. Mas aí é o mesmo hospital, né? Só que ao invés do governo estar pagando, você que paga. Isso. Tudo igual. A única diferença realmente é a questão do documento que você possui na hora que você vai fazer a sua marcação de consulta, a sua entrada no hospital. Aí tem algumas clínicas, não são poucas, e você tem que ter vaga, não é em todo lugar. Toronto, graças a Deus, tem algumas que são chamadas de Community Health Center. Então, dentro daquela comunidade, eu diria que essa comunidade aqui seria bairros. Dentro daquele bairro vai ter uma clínica onde eles aceitam indocumentados e aí sim eles podem passar por alguns procedimentos médicos ou sendo encaminhado por eles que não se paga. Mas é muito difícil conseguir também essa vaguinha, não é fácil não, são anos na fila de espera. Entendi. E os médicos são preparados para dar esse diagnóstico? Você me disse que são 2 consultas e fecha. Eles devem avaliar clinicamente a criança, no caso, seu filho foi criança. Eles olham lá o DSM-5 e enquadrou, diagnosticou. Não enquadrou, não diagnosticou. É isso? Praticamente sim.
Mas também eles avaliam muito o pediatra da própria criança. Eles levam muito em consideração o que aquele pediatra tem a dizer. Então, eles pegam todo aquele formulário que foi preenchido, você vai preencher um dos formulários já diretamente com o seu próprio pediatra. E aí, o seu pediatra, ele já está com o que a gente chama de red flag, ele já está em alerta. Então, uma vez que ele está em alerta, ele já sabe, se está indo para o pediatra de desenvolvimento, é porque tem sim a possibilidade muito alta de ter. Porque é muito difícil deles mandarem caso não seja. É quase assim impossível do pediatra enviar se o pediatra não tem. Então, eu em particular, acho que quem faz mesmo o diagnóstico é o pediatra, não o Ô, pediatra de desenvolvimento. Ô Bruna, Uhum. vai ficar gravado assim, tá, pessoal? Se eu não tiver problema na internet aqui, todas as lives ficam gravadas. A única que não ficou foi uma que eu fiz de a importância da ecoterapia, etc., com o Fernando Calil, que infelizmente a internet naquele dia estava pior do que no Canadá. E, Aqui tá péssimo, hein? e, e aí a gente teve problema. Foi a única, desde quando eu comecei a fazer. Depois nós pedimos mil desculpas, né? Mas fazer o quê? Fugiu ao nosso controle. Juridicamente, isso é até caso fortuito. Está até previsto no artigo 393 do Código Civil. Eu sei que não é isso que vocês estão perguntando, mas já, aquele que é do direito não foge do direito. O direito Já corre na veia, né? Ô, Bruna, diga. então assim, deixa eu entender uma coisa. Ele foi diagnosticado com 2 anos, certo? Não, na verdade, ele acabou sendo diagnosticado com 3 anos e 3 meses. Porque Que ele foi foi encaminhado quando. para o Isso. Ele foi encaminhado para o pediatra de desenvolvimento com 2 e pouco, demorou 8 meses para uma consulta, teve 2, fechou com 3 e pouco. E aí, essas 2 em menos de 1 mês, tá? Ah, legal, porque aí eles viram a questão da emergência, né? Não, aí eles já trabalham rápido. Uma vez que você tá ali dentro, foi com a médica super rápido. Tanto que hoje, se eu precisar ligar para ela, eu consigo consulta em menos de 1 semana. É Ah, impressionante. É super rápido, porque agora o Nathan deixa de. Muitas das coisas dele eu tenho que falar com ela diretamente, de desenvolvimento, e não com o pediatra que acompanha ele diariamente. Por exemplo, amanhã eu tenho que levar ele no pediatra, mas seria na pediatra, vamos dizer, comum, né? uhum, E regular, né? A pediatra uhum, regular. Tô tentando uhum, achar uma palavra aqui, porque a gente usa outras, né? uhum, Que a gente tem um desenvolvimento. Então, qual seria o pediatra aí, né? O pediatra dele uhum, regular e a pediatra de desenvolvimento. Então, nessa pediatra regular, eu vou amanhã para coisas mesmo diárias. uhum. E na pediatra de desenvolvimento, eu vejo muito pouco. Eu falo com ela, às vezes, 3 vezes no ano. Entendi. E, ô Bruna, a minha pergunta, ainda nessa questão do diagnóstico, que é muito importante, que é uma falha que Uhum. acontece muito aqui no Brasil também, é esse diagnóstico que, ao meu ver, ele é tardio e parece que no seu caso também foi. Foi. E, assim, o pediatra comum, né, o pediatra regular, ele não foi notando ou ele não foi colocando nas fichas algumas características que o Neyton foi apresentando? Por exemplo, eu imagino que o Neyton não tinha atenção compartilhada, ou tinha? Então, o Nathan, na verdade, os sinais dele foram muito, muito leves. Foram observados mesmo por mim e pelo pai em casa. Então, com 9 meses, ele já começou a perder a fala e eu comecei a observar. Mas, por exemplo, dele não olhar direto para a gente já demorou. Ele respondia muito bem ao que a gente falava. Ele não imitava o som dos animais, vou falar da forma mais lúdica, né? Uhum. Ele não imitava o som dos animais. E aí a gente foi pegando umas coisinhas ou outras, na questão da imitação e entre outras coisas. Então, dentro disso, você já faz um formulário, mais ou menos, quando a criança tem 1 ano, dentro do pediatra regular. E esse pediatra regular, ele vai falar, olha, vamos observar isso daqui, vamos observar isso aqui. Mas como o Nathan, no caso dele, o que focou mais foi a fala, porque o Nathan respondia muito bem. O Nathan é extremamente sociável, ele é muito sociável, então assim, adora vai com todo mundo, ele brinca com todo mundo, ele não tem sensorial. Então, foi um pouco mais difícil, mas ao mesmo tempo foi visível, mas precisava esperar para saber se era uma coisa mesmo do desenvolvimento tardio ou um autismo. E na famosa poda neural, foi aonde o Neita começou mesmo a perder. Porque a gente até fala assim, ai, tomou a vacina, é a vacina, Uhum. né? Todo mundo pensa, né?
É. Mas não, não é vacina, gente. Vacina todo mundo tomando. Eu vou tomar a minha do Corona dia, do Covid agora no dia 30 no domingo. Então, todo mundo vão vacinar. Então, vacina não faz mal a ninguém. É maravilhosa. Tomamos vacina. E foi justamente nessa época da vacina. Então, óbvio que mesmo eu tendo tomado 50 mil vacinas na minha vida, você pergunta à médica e a médica ri da sua cara. E eu sou super amiga da médica dele, então foi super ótimo. E ela riu, ela falou assim: não acredito que você tá me perguntando isso. Eu falei assim: olha só, tô tirando a dúvida. Eu falei: não, se eu me perguntar, né? Mas foi justamente dentro desse mais ou menos um ano e meio. Ele estava com um ano e meio quando ele realmente perdeu algumas coisas, como o olhar. A gente tinha que chamar ele várias vezes. A coordenação motora dele, principalmente a fina, não se desenvolvia da forma correta. E aí sim a gente foi fazendo a avaliação e o pediatra foi acompanhando. E ele tinha dois pediatras nessa época, e os dois acompanharam da mesma forma e tinham a mesma visão. Você sentiu, seja de um ou dos dois pediatras, assim, uma resistência em encaminhar para esse pediatra de desenvolvimento, para essa pediatra, no caso, né? Para fechar um diagnóstico, para de repente fugir de uma cobertura do Estado? Vou fazer uma analogia. Zero. Zero o quê? Você não percebeu? Zero. Não, não teve. Não teve. Não teve. Não teve, e são médicos assim que eu recomendo para muita gente. O pediatra dele em Toronto, ele é português. Uhum. E, por coincidência, minha ex-cunhada, ele foi pediatra da minha ex-cunhada, que o irmão dela é autista e a irmã dela também é autista. O meu sobrinho tem TDAH e ele tem, acho que ele também tem o TOD, se eu não me engano. Uhum. E super tranquilo, super diagnosticou super bem. A Uhum. pediatra dele aqui também. E aqui desculpa, na minha região não tem pediatra fixo. Do Han Region não tem pediatra fixo, por isso que eu fiquei com Uhum. dois. Sendo que essa pediatra, ela trabalha em um dos hospitais mais conceituados daqui, que é o Sick Kids, e ela quis abrir uma clínica seria uma clínica de emergência para criança. Mas ali ela pega também crianças para ficarem como pacientes direto. Mas aqui nessa região não tem. Mas eu acabei dando sorte que eu consegui ter ela, né? E ela super, não, vamos, e tem, eu tenho certeza, vão mandar e vamos embora. Super Uhum. tranquilo, super tranquilo. Entendi. Então, eu te pergunto, Bruna, porque assim, aonde o Estado tem que entrar para ter despesa, muitas vezes os médicos são obrigados a terem comportamentos não éticos Uhum. de fechar diagnóstico ou de dar um diagnóstico de uma patologia, eu não estou falando de autismo, o Estado não ter despesa. Vou fazer uma analogia com as perícias do INSS. Oh, Existem suspeitas, algumas pessoas dizem que médicos do INSS não dizem que a pessoa está incapaz para a União não ter o gasto. Muitas pessoas dizem que nos Estados Unidos eles não fecham diagnóstico para o Estado não ter que cobrir. Então, assim, eu uhum. estou falando só com hipóteses, tá? Foi por Sim. isso que eu te fiz essa pergunta. Se você sentiu algum comportamento não ético de algum desses médicos para evitar que o Estado tivesse algum gasto. Mas você já disse que não, ok. Não, mas aí eu vou chegar até numa parte. Do INSS aconteceu até comigo no Brasil, com uma tia minha que veio a falecer com problema no coração. E eles Uhum. falavam que ela não tinha problema no coração. É. E ela faleceu esperando a aposentadoria por estar trabalhando. Ela fazia aquelas entrevistas de bater porta em porta Uhum. e faleceu justamente por culpa do INSS de não ter aposentado ela e ela precisava ser aposentada. E ela já estava com uma idade também. Uhum. Então, eu sei como funciona as coisas aí, né? Mas Uhum. aqui, por enquanto, eu acho até que, pelo que eu vejo, na verdade, eles são muito flexíveis com qualquer caso, já que a gente vai falar, qualquer tipo de deficiência, na verdade, eles trabalham muito bem em dar a facilidade. A minha sogra tem fibromialgia e eu também eu falo um pouco de espanhol, então eu acabei fazendo traduções para algumas pessoas e às vezes eu fazia voluntário também de fazer tradução para português também. Então cheguei a conversar com alguns médicos, pelo telefone até.
E eles são muito flexíveis em todas as áreas de dar questão de deficiência para qualquer pessoa, não falando só de autismo, não, mas deficiências em gerais, como fibromialgia, entre outras. Aqui é bem flexível. E você acha que muda muito de província para província ou, em linhas gerais, é muito parecido? Não, muda bastante. Muda bastante? Muda bastante. Aqui, Qual uma das delas que você melhores. destacaria assim como muito diferente de Ontário? Tá vendo como eu já vou no embalo? Eu não espero pergunta, não. Não, não tem problema, Então, a Alberta, que é Alberta. a Calgary, é uma das melhores, assim, é Calgary. Eu só não vou para Calgary porque, para gente, então, em termos de trabalho, no momento, Toronto é melhor para o que a gente visa. Mas Calgary é bem melhor. Eles literalmente visam a criança. Aqui em Toronto, em Ontário, a gente tem agora o que eles chamam de Founding. É uma ajuda de custo e que está desde 2019, se eu não me engano. Tô tentando só lembrar, acho que é 2019. E era para ter ficado um ano só até eles implementarem as novas regras. E supostamente daria 20 mil para cada criança, até 5 anos. cinco Por anos é ano. só por ano. Você tem até 18 meses para gastar. E seria, como diz, a criança faria 5 anos, ela ainda receberia 20 mil. E a partir dos 6, 5 mil. Bom, 20 mil não dá para nada. Parece que o Bruno fala assim, nossa, mas no Brasil a gente nem tem isso. Super entendo, mas aqui 20 mil não dá. Porque, por exemplo, cada terapia do Nathan, dependendo, em Toronto geralmente é mais barato. Aqui na minha região é mais caro, por incrível que pareça. Uma terapia dele de fono, vamos botar que é uns $150. Eu preciso, no mínimo, de 4 horas de fono com ele. E eu preciso de 6 a 9 horas, no mínimo 9 horas seria o ideal, mas de 6 a 9 horas de aba. Então eu preciso do aba. Eu Você preciso está de pelo falando por menos mês? por semana, Hum. por semana, de 6 a 9 horas. E eu preciso de terapia ocupacional com ele, no mínimo 2 horas por semana. Então, eu tenho aí um gasto gigantesco. O aba, a hora, é $60 a hora. A TO fica em torno de uns 120 a 150, dependendo. Nós vamos botar como for 150. No final do ano, você vai estar gastando muito mais do que 30 mil, quase 40 mil, Uhum. na verdade. Você acaba dobrando isso. Por Ô, quê? Porque isso Bruno, aqui é a área. Desculpa, eu ia só não, terminar pode essa aqui. falar. Essa é a área de ouro das crianças, né? Então, essa é a hora que, se você quer abrir um budget, você tem que investir nas atividades, porque é a hora que eles vão copiar e eles estão mais flexíveis para fazer as coisas. Uhum. E 20 mil não cobre. Então, Bruna, deixa eu entender. Aí em Ontário, no estado todo, na província toda, a partir do diagnóstico, a família recebe $20 mil canadenses por ano para a família pagar as intervenções. Sim, porque é isso que eu ia explicar lá naquele início dos particulares. O que é interessante no Canadá, que parece ser até piada, que a gente não tem acompanhamento psicológico, tá? Então a gente não tem psicólogo de graça. Psicólogo você paga. Independente do seu status, psicólogo é pago, o que é um absurdo. O que tem de pessoas aqui com doenças mentais é assim absurda. Aqui tem muito vício de drogas, é altíssimo. E doenças mentais também, de adultos que vivem na rua, que ficam alucinando, sem utilização de drogas. Esquizofrenia, é alto, é bem alto. E psicólogos, você paga. Essas pessoas ainda conseguem, às vezes, de graça, mas você tem que estar assim, ó, num nível bem necessidade, é a necessidade extrema para você ter ele gratuito. Mas aí você tem. Uhum. Fora isso, você não tem. Então, psicólogo, você vai pagar de graça para uma mãe autista que precisa, por exemplo, do acompanhamento, não vai ter. Você vai ter que pagar. A fono, você tem que pagar. O ABA, você tem que pagar. Terapeuta ocupacional, você tem que pagar. Tudo isso é particular. Ô, Bruna,
Mas o ABA aí, o terapeuta ABA, ele é desvalorizado, então, Olha, em comparação aos outros. em comparação, se eu for parar para pensar, sim, porque eles ganham muito pouco, eles ganham Uhum. 60 cada hora, e na verdade, esses 60, na verdade não é 60, é 30, porque 30 vai para a empresa que rege eles, que ainda tem Uhum. outra coisa, o ABA, ele não pode ser, por exemplo, ele tem que ter uma supervisora acima dela para montar os programas, e não ela mesma montar. Para você montar, você precisa fazer um outro curso e tal, investir mais, e aí sim, mas aí geralmente você está dentro do escritório e nem olha para a cara da criança. Então, quem é que trabalha mesmo com a criança recebe US$ 30 a hora. Então, o aba, sim, ele é É, desvalorizado e é o mais necessário, tá? aham. Não, isso aí a gente não tem dúvida. É porque na América do Norte, em linhas gerais, os Estados Unidos, por exemplo, tem 30 e poucos estados, são 50, né, para quem não sabe. Dos 50, 30 e poucos estados, a profissão do analista do comportamento é regulamentada. E, além desses 30 e poucos estados que têm a profissão regulamentada, existem certificações internacionais. E essas certificações internacionais, principalmente a da Board, ela se estende ao Canadá também. E tanto no Canadá quanto nos Estados Unidos, seja por certificação internacional ou não, é cultural que as pessoas trabalhem sob regime supervisionado. Você concorda, Bruno? Sim, eles trabalham com regime supervisionado, o que eu, Isso. particularmente, vou ser muito sincera, acho um absurdo. É. Porque a minha terapeuta era espetacular, ela merecia 120 a hora, não vou mentir, ela mudou a minha vida. Ah, uma ressalva. Sei que vocês trabalham com Denver, aba humanizado. Canadá não existe isso. Aqui é aba. Por quê? Uhum. Porque aba não humanizado, aba de mesinha, você vai lá e resolve de outra forma. Tira sua criança, não põe. Se fizerem de uma outra forma, de estar querendo tirar a estereopatia do seu filho, ou fazer com que, por exemplo, se ele sacode a mão, isso se chama autorregulação. Se ele está querendo tirar Uhum. aquilo, você, por favor, ou você chama a polícia ou você sai dali. Eu sou bem Uhum. sincera nesse ponto, tá, gente? Desculpa, sou bem direta. Então, Não, aqui ótima no sua Canadá, colocação. Ótima sua colocação. aqui não existe isso. Aqui não existe isso. Aqui o meu filho é apaixonado pela Megan. A Megan tá doente, teve que parar com ele, então eu tô assim, desolada. E ai, eu tô desolada, porque a Megan era maravilhosa. E a Megan é um espetáculo. Eles brincavam, e eu só daqui de cima, a gente não fica na sessão, eu só vi as gargalhadas. E o tanto que esse menino melhorou é absurdo. Então, essa ressalva do ABA, tá bom? Queria muito falar isso. A ABA é vida. Todas É. as mães que eu falo assim, eu tô estudando ABA, falar nisso, porque no meu canal eu trabalho muito com o acolhimento das mães que não têm condições financeiras de arcar com a aba ou com algumas terapias, então eu tento ajudar elas o máximo que eu posso. Junto com um pouco da minha imaginação, que a minha imaginação voa assim, que é uma beleza. E aí a gente faz muito pelo WhatsApp e eu vou dando o máximo que eu posso de dicas, aconselhamento, de mãe para mãe, tá, gente? Nada profissional, não. Então eu tô fazendo a aba mesmo por causa disso. E a aba, outra coisa, que eu posso outra ressalva, já que você tá deixando eu falar do aba, outra coisa que eu vou falar do aba. Aba não é só para criança típica. Aba é para criança típica. Eu preciso muito do aba na minha vida com a minha filha. A minha filha precisa de aba, gente. Ela fala não para mim o tempo todo. Vocês não têm noção do que eu faço com essa menina. Essa menina tem 1 ano e 7 meses. Você não sabe o que eu faço. E olha que eu sou aquela mãe, tipo, rígida, mas não adianta, porque eles sabem que me ganham. Então, o aba funciona aqui em casa muito bem, com a Megan. Menos para você. Com a Megan. Eu funciono com os outros. Na minha casa, não. É. A análise do comportamento, que é uma ciência autônoma, maravilhosa mesmo, que visa substituir comportamentos, implementar novos comportamentos a partir do ambiente concreto, totalmente diferente da psicoterapia. Muitas pessoas confundem, né?
Que a psicoterapia é a partir do ambiente percebido pela pessoa. É diferente, é outra coisa. A análise do comportamento é uma ciência de fato maravilhosa. Mas para trabalhar com crianças, é tudo que você disse aí da Mega. Além da questão técnica, ela tem que ter aptidão, né? Porque se não Muito. tiver aptidão, conhecimento técnico adianta muito pouco, né, Bruno? Nada, não adianta nada. E tem que ter carisma, tem que ter envolvimento, tem que ter engajamento, tem que ser alegre. Aqui, quando elas entram aqui em casa, eu falo assim, ó, hands on. Coloca a mão mesmo e pega. Porque canadense, sabe, tudo é processo, né? Então não pode tocar, não pode fazer nada. Eu já falo assim, olha, você toca, você pega, porque ele vai pular no seu colo, ele vai querer te beijar, ele vai querer te abraçar. Sabemos que estamos em Covid, põe a máscara, põe a luva e ó, vai. E e assim foi, e com ele funcionou super bem. A terapeuta dele ocupacional também tem um pouco de aba, ela tem noção, não um curso, e funciona assim também. É outra, a Shannon, que, meu Deus. Também aproveitando a minha fono, que é brasileira, eu achei uma fono brasileira aqui. Eu vou para Toronto toda segunda-feira, porque a Juliana também é outra espetacular, que também vai ter aba no escritório dela. Então, assim, você vê que vários profissionais de diferentes áreas, eles estão pegando aba. Uhum. Então, eu acho lindo também e acho fenomenal quando outros profissionais se interessam pela ciência, trabalham com ela, e isso flui muito melhor. E, óbvio, as mães e os pais têm que estar envolvidos no tratamento, né? É. Então, é todo um Um, conjunto com a aba. um dos pilares da análise do comportamento é o treinamento de pais, né? Isso. Um dos pilares, porque é muito simples de você entender a importância da participação dos pais, responsáveis legais, avós. É muito fácil. Basta você Uhum. fazer uma conta matemática que qualquer pessoa é capaz de fazer. Se um dia tem 24 horas, uma criança dorme um terço do dia, e no melhor dos cenários, ela tem um terço do dia sendo estimulada nas escolas e nos consultórios, já somamos 16 horas. E o outro terço, as outras 8 horas, porque o dia tem 24. Quem que vai estimular essa criança? Os pais. E nos dias que não tem aula? E nos dias que não tem terapia? E nos finais de semana? E nas férias? Resumindo, a maior parte da estimulação com base em análise do comportamento das atividades diárias, que são muito importantes, é feita pelos pais, irmãos, Sim, padrinhos, vizinhos, cuidadoras, avós, etc. sim. Então, um dos pilares da análise do comportamento é o treinamento de pais no sentido lato da palavra, né? Sim, mas é uma coisa também que aqui mesmo no Canadá não tem engajamento. Eles não colocam os pais para participarem. E eu falo muito isso com os terapeutas quando vêm aqui. Eu falo assim, eu estou estudando, mas e os pais que não estão? Vocês falam com os pais? Eu chego a chamar algumas e falo, porque eu não vejo. Agora, interessante que a minha terapeuta ocupacional, a minha fono, a Juliana, elas são espetaculares e elas falam. A Juliana, por ser brasileira, então já tem todo aquele jeitinho espetacular, né? Gente, a Juliana, olha, se alguém aqui de Toronto estiver ouvindo e precisar de fono, Juliana. E assim, ela é maravilhosa. E a Shannon, que é terapeuta ocupacional, é outra, que ela simplesmente puxa, todo final ela vem comigo, Bruno, ó, fiz isso, aquilo. Agora ela mandou eu comprar para ele aqueles negócios para ele ficar escalando. Aí eu falei, Shannon, eu vou enfiar isso aonde, Shannon? Ela lá no basement, lá no andar de baixo. Você vai colocar lá, vai tirar alguma coisa, tira suas plantas e coloca lá. Então, assim, eles colocam você envolvido em tudo. Então, é bem legal. Mas não são todas, não são todas as terapeutas. Entendi. E o Bruna, então me responde uma coisa, vamos lá. Me responde Uhum. outra coisa, né? Melhor dizendo. Até os 5 anos você recebe US$ 20.000 por ano Por para enquanto, investir. Hã? por enquanto, só uma ressalva, por Aham, aham, enquanto. Porque aham. isso, na Sim. verdade, era para ter ficado um ano, era para ter mudado no abril de 2020, mas por causa do Covid, eles estão dando mais uma vez. E agora, em 2021, era para ser implementado um novo programa que ainda não foi implementado. Não se sabe direito, não se sabe ao certo qual seria, mas está muito parecido com o que já se foi falado algum tempo atrás. Então, vamos ver
se vai ser isso mesmo e como vai ser. Mas eu não posso... Hoje eu estava conversando com a minha vizinha e a minha vizinha, coincidentemente, trabalha em apoio pelo governo a mães autistas. Então, ela trabalha com mães que não têm financeira. A gente acabou tocando nesse assunto e ela falou que nem ela está sabendo direito o que eles vão fazer, mas está para mudar. Está para mudar. É só o Covid que não está dando. E você acha que vai mudar para melhor ou para pior? Olha, conhecendo o Canadá, eu tô com medo. Eu tô com bastante Entendi, medo. Porque aqui as entendi. coisas não costumam. No Canadá, a gente diz assim. Foi até uma coisa que eu estava conversando com a. Ele tinha outra terapeuta, a gente estava conversando ontem, canadense, e ela também trabalhou com o OEP por alguns anos. E ela falou assim: o problema do nosso país é o seguinte: é que nem o sistema de cores do Covid. Em vez deles pegarem e pegarem o que já está funcionando em outros países, eles pegaram e inventaram as cores. Depois, que até o Brasil acabou pegando também, que começou aqui primeiro. E daqui a pouco já inventou outras cores e o Brasil também. Em vez de eles pegarem o que está funcionando em outros lugares e aperfeiçoarem, não. Eles querem começar do zero. Então, eles tentam montar coisas novas que quando sai do papel, não funcionam. Então, a gente acaba sempre sendo cobaia. Por exemplo, os Estados Unidos, o programa dos Estados Unidos é maravilhoso. A Alberta, por exemplo, funciona bem também. Então, eu acho assim que se todos eles tivessem entrado num comum acordo aqui no Canadá, em vez de ser por províncias, eu acho que a gente poderia chegar num... Para todos os portadores de deficiência, eu acho que a gente poderia chegar num lugar bem legal. Por exemplo, a gente não tem aba nas escolas, a gente não tem fono nas escolas. A inclusão escolar é boa, depende da área. Em Toronto, tem gente que fala bem, mas eu conheço a maioria que fala muito mal. Então, tem uma série de coisas que têm que ser revistas pesadas pelo governo. Então, assim, eu tenho medo. Eu não posso nem falar para você, eu tô rezando para ser bom, mas eu tô com medo. Entendi. Esquecendo essa mudança, aí a mudança cronológica e financeira é com 5 anos. Sim, com 5 anos, até 5 anos ele vai receber os 20 e nos 6 ele já começa a receber 5. O 5 que mil. é injusto também. Claro, lógico. Porque E, tem crianças que, assim, você tem que ver na escola do meu filho, o menino tem 8 anos, e se você for comparar, talvez ele precise tão quanto o meu filho. claro, lógico. Então é injusto, é bem injusto. E tem outras crianças que, na verdade, sim, o budget para elas 5 mil se encaixa. Uhum. E, ô Bruna, esses valores não variam conforme o grau, né? Que é isso que você acabou de falar. Conforme o grau, é esse que é outro ponto. Conforme o grau, talvez você nem seja aprovado para o Founding. Porque, por exemplo, o antigo Asperger, né? O nível 1, que na verdade nem tem o nível 1, né? Seria o. Vamos falar nível 1 mesmo. O nível 1, ele já não se encaixaria. Tanto que o caso do Nathan, o Nathan, ele é moderado severo na fala. Ele é moderado severo em comportamento. Mas na questão do olhar, essas coisas assim, já são coisas que eles já colocam que ele tem o olhar dele é uma conexão pobre, é um contato visual pobre. Eles não falam que ele não tem um contato visual. Então, no caso dele, foi, foi colocado moderado severo, que aos poucos vai se mudar. Então, é baseado também nisso. Uhum. E, ô Bruna, aí depois dos 6 anos que vira para 5 mil, tem alguma outra virada ou extinção de pagamentos? Então, já é automático que toda pessoa com deficiência, todo portador de deficiência no Canadá, você tem um desconto nas taxas. Então, no imposto de renda, você vai pagar menos de imposto de renda. E é substancial, digamos assim. Ajuda bastante. Não seria assim, 100%, mas ajuda. A gente aqui em casa acaba pagando, por enquanto, a gente acaba pagando mais só a nossa pensão de aposentadoria. Mas dentro do governo mesmo, da taxação mesmo, que é pesada,
você paga bem menos. Mas, assim, eu acho que eu me expressei mal, mas a sua resposta foi boa. Aqui no Brasil não tem isenção de imposto de renda, né? Aqui no Brasil Uhum, tem preferência na restituição uhum. e tem um projeto de lei tramitando para familiares de autistas severos que vão ter isenção, mas só autistas severos. Tem um projeto de lei nesse sentido. Mas assim, ô Bruno, a minha pergunta agora eu vou refazer de outra maneira. Tá bom. Eu peço desculpas. Não, não. Ele ganha US$ 5.000 a partir dos 6 anos, até que idade? Ah, até os 18. E depois? Depois, ele vai entrar num programa de adulto com o suporte do governo. E aí eu já não tô tão por dentro ainda. Eu tô, Uhum. na verdade, eu não vou mentir para você, eu tô com o link aqui, porque eu tô em comunicação direta com o Autismo Ontário, que é onde eu converso com uma assistente social e como ela sabe que eu auxilio outras famílias, eu tenho uma adolescente que ela está com 17, ela vai pular para 18 e eu vou fazer essa transição. Então eu ainda não estudei, mas eu tenho o link. Eu tenho o link, Não, mas eu não, não não precisa, estudei. não precisa ficar envergonhado nem constrangida, não, pessoal. Não, de Quero deixar boa. bem, quero deixar bem claro para todo mundo que nenhuma live que eu faço eu combino nada. A Bruna até mandou um zap para mim e falou: Eu Diogo, falei. você quer traçar algum roteiro, tal? Eu falei: não, Bruna, de maneira nenhuma. Vamos natural. Eu não recebo nenhuma pessoa aqui, Bruna, por causa de currículo. Eu não recebo nenhuma pessoa aqui por causa de prestígio, por Isso é causa de ótimo. audiência em perfil. As pessoas que eu recebo aqui nas lives, se você buscar aí no perfil da Michelle, todas as pessoas que eu recebi, tem alguma razão, tá? Ai, que bom. Tem Eu alguma agradeço razão. por estar aqui, então. Não, isso aí você não tem a dúvida. Tem alguma razão especial, tá? E nenhuma delas eu espero que responda tudo, não é isso, tá? Eu só te perguntei Não, assim para não. seguir a ordem cronológica para ficar claro para as pessoas. Mas aí você vai ficar me devendo essa resposta Não, vou ficar quando devendo, eu você tô te tiver. prometendo. Hã? Não, eu que tava te prometendo, não tô constrangida, não. Eu que tô te prometendo que eu vou ficar te Isso. devendo essa. Porque eu É, realmente tô ali com o link. Então, tipo assim, não tem isso. constrangimento. Olha só, comigo não existe constrangimento. E Ah, eu sei que vocês são super acolhedores, então comigo tá é. tudo super de boa. Não, é porque eu realmente vou ficar te devendo, porque eu realmente estou com link. Eu tenho realmente uma que eu apoio e a gente vai fazer a transição já já. E eu tô com o link ali. Na verdade, eu já passei para a família, mas eu ainda não tive parei assim para olhar, porque, vou ser sincera, é obra, é criança, eu acabei de operar a coluna também, então foi tudo ali junto. Eles vieram aqui uma semana antes da minha operação. E eu tô com 2 meses só de operada, por isso que ainda tem uma almofadinha aqui na coluna. Eu só tô com 2 meses de operada, que eu operei a hérnia de disco, né? Então, eu ainda tô, tipo assim, tentando botar minhas coisas em ordem. Então, eu ainda não li, mas eu vou saber essa resposta em breve. Aí você vai gravar um vídeo para mim e eu vou publicar, combinado? Combinado, não, combinadíssimo. Mas eu vou ficar te devendo essa direito, mas sim, mas tem a transição sim. Não, relaxa, fica tranquila. Ô, Bruna, aí você me disse que na escola, se eu Uhum. entendi certo, não tem nenhum tipo de estimulação. A criança autista que é capaz de frequentar um ensino regular no Canadá, ela não vai ter estimulação na escola. Ela vai cumprir o currículo adaptado a ela, mas sem nenhuma aula de estimulação. É isso? Não, na verdade você vai ter aula de estimulação, mas não vai ser igual a dos Estados Unidos. A dos Estados Unidos, eles têm o ABA dentro da escola, eles têm a Uhum. fono dentro da escola. Por exemplo, Uhum. aqui na minha área, eu sou apaixonada na escola do Nathan, e hoje mesmo eles já me ligaram. Eles têm uma supervisora dentro da escola do Nathan, ele estuda na escola católica, que são 2 distritos. Aqui a gente também não tem escola, quer dizer, tem uma escola só particular, que é para quem é rico, 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 Quanto rico custa? mesmo. Olha, há 5 anos atrás custava em média US$ 20.000 o ano. Hum. Então, assim, no meu caso era impossível. É Uhum. impossível tirar É isso por caro, mês. caro, Não caro. tem como não. Então você tem que ser rico para estar nessa escola.
Ou você tem o serviço público de escola, ou você tem o católico, e tem esse particular, e tem também o francês. Tem a escola francesa. Mas essas três são públicas e tem esse outro particular. Uhum. Sendo que o que acontece? Aqui você vai ter o programa individual, você vai ter o PDI, você vai ter o plano Uhum. individual da criança. Então você vai ter uma supervisora educacional que trabalha com essas crianças específicas, com portadores de deficiências. E aí, porque não temos só autismo, né? Temos vários outros. Uhum. Aqui a inclusão é gigantesca. E eles vão montar um programa, e esse programa vai sendo adaptado a cada 2 meses, a cada 3 meses, ou até antes. Depende muito, às vezes, por exemplo, o Neita chegou. Em um mês eles já queriam mudar. Foi muito rápido. Então, eles vão mudando esse plano individual. Eles têm esse plano individual. Aqui a gente também tem as moderadoras, pelo menos a escola católica. A gente solicita a moderadora. O Neita, por exemplo, ele precisa a gente chama de one-on-one, que é 1 a 1. Ele tem que ter essa pessoa com ele o tempo todo. E essa pessoa com ele o tempo todo, ela que vai ser praticamente a professora dele. Elas ficam com a comunicação alternativa pendurada no pescoço e todas as crianças têm. Aí à tarde eles trocam para outra. Na O hora do Neito é almoço, não verbal? o Neito é não verbal. Ele usa PEX? Mais ou menos, ele não é muito Uhum. chegado, não. Mesmo a Uhum. mãe, e olha que quando eu suspeitei, né, que ele era autista e eu já vi que não estava fazendo a fala, eu não procurei, eu fui mesmo de intuição. Eu trabalhei em Lan House quando nova, então eu mexo um pouco com computador, design um pouquinho só, mas mexo. E aí eu montei uma PEX para ele, não funcionou, hoje em dia funciona mais, mas hoje em dia ele está mexendo um pouco mais, mas não é muito chegado, não. Ele realmente tenta falar. A gente puxa ele para tentar falar. E aqui a gente também usa o flashcards além do PEX. A gente usa Uhum. muito flashcards também, que é aqueles tipo uns baralhos, né? Com Sei, desenho sei. de fruta, a gente usa bastante também. E então na escola ele tem esse moderador e esse moderador vai trabalhar. Então, muito do que a gente passa, e é muitas das coisas também que eu cheguei a passar algumas coisas para os pais e eu vou estar ensinando ao meu grupo que eu tenho no WhatsApp, a gente vai trabalhar, eu vou ensinar eles o PEC, eu não sei se eu vou fazer live ou se eu vou fazer Zoom, mas eu ainda vou decidir isso direitinho. E eu vou ensinar eles a trabalhar com a comunicação alternativa e vou Uhum. ensinar eles também a trabalhar com os fichários, né? Uhum. E a gente vai trabalhando ali com os fichários. Então, aqui eles usam muito fichário, eles usam muitas atividades adaptadas. Então, as atividades são todas adaptadas. E ele fica de que horas a que horas, Bruno? Pega às 9 e sai às 3h20. Então ele faz refeições lá. Faz a refeição lá. Ele tem seletividade alimentar? Olha, ultimamente tem, mas essa seletividade alimentar do meu filho, eu não sei se eu colocaria como autismo. Eu acho que eu colocaria muito como a fase mesmo de não querer comer, porque ele comia Uhum. tudo. Então, eu Uhum. acho muito que está dentro mesmo do desenvolvimento da criança. Porque Entendi. McDonald's ele quer. O Bruno, como é que chama aquele outro? Tim Hortons. Tim Hortons, ele também quer. Adora um Timbits. Adora aquilo. Ô, Adora Tim Bruna, Hortons. ô, Bruna, e por acaso a escola faz algum tipo de comunicação com a equipe que atende no contraturno, vou colocar assim, para fazer essa adaptação, para ver se está andando na mesma linha, etc. Sim. Aqui é aquela famosa que a gente tinha na escola, reunião dos professores. Eles também têm. Geralmente é uma vez por mês, ou às vezes a cada 2 meses, vai variar mais ou menos do plano da escola. E eles se comunicam para saber mais ou menos o que está dentro ali daquele círculo e como que está sendo. Mas na questão do Neita, elas já se comunicam direto, por exemplo, o nome da menina que é a supervisora, né, é a Melanie. Então eles já conversam direto com a Melanie, e então a Melanie que vai mudando, então já é mais automático. Mas a escola toda, eles têm uma comunicação assim fenomenal, fenomenal. E a Melanie, Bruna, ela se comunica com você independente da escola? Sim. Hoje Você tem o mesmo ela me telefone ligou. dela, por exemplo? Tenho, tenho. Tenho, e se eu chegar na escola, a gente conversa. Até na hora que eu vou buscar o Neita, às vezes ela vem para bater um papo comigo. E assim,
Quando eu vou buscar ele, a mediadora dele já fala: olha, hoje foi bem e tal, foi tudo bem. Hoje, por exemplo, eu fiquei lá parada esperando o Neito, né? Eu tô vendo, geralmente ele sai na hora certinha, né? Porque canadense é bem coisa com horário. Passou mais de 5 minutos, 5 minutos aqui para eles é muito. Aí vem a terapeuta dele, a terapeuta não, a mediadora. Ai, Bruna, desculpa. Ele só quis sair quando ele terminasse o quebra-cabeça. Então ele teve que terminar o quebra-cabeça, que ele falou que ele não ia. Aí eu falei: ai, tá bom, desculpa. Eu falei: você terminou, meu filho? Ele ia. Eu falei: então tá ótimo, então vambora. Mas teve que terminar o quebra-cabeça e ela foi na onda. Então vamos terminar, Neita. E ela ficou um pouquinho a mais com ele. Finish puzzle, né? Vamos terminar esse puzzle. Let's finish that. Então, tinha que terminar e terminou. Ô, Bruna, pelo que eu tô entendendo, se eu estiver errado, você vai me corrigir. Mas pelo que eu tô entendendo, em linhas gerais, as estimulações associadas à educação no Canadá é melhor do que no Brasil, para quem não tem recurso. Muito, Porque muito. no Canadá, a pessoa até 5 anos ganha 20 mil dólares. Aqui, Sim. a pessoa que não tem recurso depende do SUS, e o SUS é brabo. E É. depende da escola pública, que é muito inferior à do Canadá. Então, em linhas gerais, o Canadá é melhor do que o Brasil. Sim, se você for falar de estimulações, sim. Sim, ela é bem melhor. O que eu acho no Brasil um pouco melhor é, por exemplo, na questão quando você vai falar dos terapeutas e médicos. Eu acho, às vezes, os terapeutas, dependendo do terapeuta, tá? Que eles são mais flexíveis, que eles são mais sociáveis, que eles são mais amorosos, porque tem aquele calor brasileiro que só brasileiro tem, né? Por isso que eu falo, Uhum. eu dirijo até Toronto, mas eu vou para Juliana. Eu já falei para ela, eu quero mais horas. Mas, sim, mas o Brasil, a gente tem médicos maravilhosos. O neuro do Nathan, assim, doutor Antônio, é um Uhum. espetáculo. A Adriana, psicóloga do meu filho, é do Brasil, ela é maravilhosa. Então, eu digo assim, profissionais do Brasil, eu gosto bem mais. Mas É, escolar aqui e o país, suporte do país, sem dúvidas. o problema nosso é só recurso, né, Bruno? Quando a gente tem É, um sistema público, algum exemplo público, algum centro público de qualidade, a gente não tem quantidade, é. né? Você tem um CRER da vida com muita qualidade, mas que você consegue um atendimento por semana, 2 atendimentos por semana, quer dizer, é muito pouco, né? Sim. Por E aqui também exemplo, tem. Ah, ia te interromper que tem um porém que você não sabe e eu vou contar essa. Aqui também tem a escola que a gente chama de Early Intervention, que é a intervenção precoce. Então, quando a criança está no jardim 1 e jardim 2, elas podem ser selecionadas para estudar nessa escola, nessa turma. Aqui a gente usa o termo especial, tá, gente? Não é capacitismo, é porque aqui é deficiência que eles chamam de special needs. Então, são necessidades especiais. Então, a gente acaba, se eu usar o termo, não é capacitismo, não me matem. É só porque a tradução às vezes me confunde. uhum, Mas ele tem Jardim 1 e Jardim 2, eles têm essas turmas separadas e são só 6 crianças por turma. Então a vaga é extremamente limitada. Geralmente as crianças têm que estar mais para o não verbal para ir para ela. O Nathan foi selecionado. No início, eles não me explicaram direito, então ele não foi nesse primeiro ano e ele está indo agora, em setembro, que aqui a escola começa em setembro. Ele vai para essa escola. Se tudo correr bem, a adaptação for boa, ele fica, senão ele vai voltar para dele. Mas a gente também tem essa intervenção precoce, aonde lá é muito interessante. Eu fui lá esses dias para conhecer. E segunda-feira eu tenho uma reunião com eles até. E eles têm, dentro de uma só sala, eles têm 3 salas acopladas. Então tem as portas, né? E aí uma sala tem a mesinha, sabe aquela mesinha bem antiga nossa mesmo de escola, que dá para botar as coisas embaixo? E ali eles colocaram a comunicação alternativa com a foto da criança, prato, tudo bonitinho. Depois tem uma outra sala que eles vão fazer o trabalho individual, também trabalhando com a comunicação alternativa. Então cada um tem uma cabine, então cada um trabalha com a sua cabine. Então eles estão trabalhando com a independência da criança.
E depois tem uma outra sala, que eles também vão trabalhar com outras atividades. Então, são 3 salas juntas e eles vão trabalhando. E eles também trabalham com iPad também. Então, as crianças também têm direito depois com iPad. Ô, Bruna, estão perguntando aqui se nesse Uhum. esse período na escola, se tem algum horário para ele tirar um cochilinho, descansar, caso ele precise. E aí eu complemento a pergunta se tem atividades físicas. Uhum. Não, não tem cochilo. Aqui as crianças não fazem cochilo. Agora, atividade física tem sim. Eles trabalham na quadra, acho que 2 vezes na semana, acho que é terça e sexta. Entendi. Ô, Bruna, e se a criança quiser sair mais cedo, tal, etc., da escola, pode? Olha, eles vão tentar fazer com que eles fiquem lá, entendeu? E o máximo possível, mas se a criança não estiver bem, eles vão ligar para a gente buscar, sem problema nenhum. Eles são muito flexíveis. Entendi. E o que que você aponta nessa comparação de Ontário com Alberta? E aí Alberta tem duas principais cidades, né? Calgary nem é a capital, né? A capital é Edmonton, se eu não estou enganado, É. né? Se eu não estou enganado. Não, se eu também não estou enganada, acho que é. E você falou de Calgary, né? De Alberta, né? De uma maneira geral. Então eu imagino que Uhum. seja toda a província, né? É a província, é. Aham. O que que você pode dizer para nós de Alberta que é melhor do que Ontário? Então, Alberta, eu vou falar de uma forma muito geral, porque eu não quis nem olhar para não me dar muita vontade, porque a maioria das pessoas que eu conheço, elas vão mesmo para lá. Principalmente quando foi implementado os 20 mil, a maioria das pessoas migraram para lá, porque o 20 mil não foi legal, tá? Depois eu vou até falar um rapidinho o passado, mais ou menos, do programa. Mas Calgary você tem um apoio, além do apoio familiar, você tem um apoio, você tem o direito ao psicólogo, você tem o direito às terapias, é tudo mais englobado. Então, vai ser dentro da necessidade da criança mesmo. Então, é mais isso. Entendi. Até Entendi. você pode comprar as coisas da criança, se ela precisar de roupa, porque ela tem sensorial de roupa, você vai poder comprar roupa. Uhum. Uma coberta. Eu acho que eu botei aqui, mas isso aqui também pode. A diferença é que a gente tem o Founding, mas eu acho que provavelmente em Alberta é porque eu não quis olhar direito, mas eu cheguei a abrir aqui mais ou menos para poder dar uma olhada aqui, caso a gente viesse a falar, eu cheguei a deixar em aberto. Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui. Porque lá também, aqui se chama OAP, e lá já é diferente, já lá é FSCD. E aqui O ele seu, fala. o Ethan Oi. tá no Kindergarten too? Ele tá no Junior Kindergarten. Ah, ok. E depois é O, o- Senior. ok. Ô, Bruna, enquanto você Uhum. olha, eu posso ir te perguntando, não? Não, pode, já tá aqui. Só pra você falar Ah, que. então pode falar, então complemento, pode falar. Só vou precisar de 2 segundos, porque vai do inglês pro português. Mas ele fala aqui mais ou menos que famílias têm direito ao suporte para as crianças com deficiências. Elas têm direito aos programas do governo e serviços como os serviços pelo governo. Então, tudo está dentro do governo. Então, por exemplo, aqui a gente também tem pelo governo, que se chama os centros que você vai. Sendo que os centros aqui não te dá nada. Não te dá absolutamente nada. O Neito teve 8 sessões de fala e acabou. E na hora que ele estava começando, eles cortaram. E é só na época do Jardim 1. Depois do Jardim 1, você não tem direito a mais nada. Terapia ocupacional, você só tem até um certo tempo. Lá não. Lá você vai ter direito aos programas, todos cobertos pelo governo. Você vai ter direito aos serviços. Você vai ter aqui o suporte da comunidade. E dentro da sua localidade, ali dentro, você vai ter o. Como que é o resource mesmo? Peraí, gente. Vai ter também uma ajuda de custo, vamos botar assim, local. Então, vai ser mesmo pela cidade. Por exemplo, Calgary vai ter o seu. E eles têm aqui Coordinating Getting Support and Service, eles vão ter um coordenador que vai estar te indicando e te levando para todos esses suportes que você vai ter. Aqui, você até tem, mas ela te dá 1 hora de conversa que não te ajuda em muito. Não é uma conselheira que está com você ali, entendeu?
Agora, por exemplo, isso na minha região, em Durham, tem uma conhecida em York que ela tem uma coordenadora com ela. Então, isso também varia. Vamos botar que seria de. Vamos botar que fosse um estado, né? Não seria um estado, mas vamos colocar como esse estado. Eu estou em Durham, Toronto é o GTA, Vaughan Mills, por exemplo, é York. Então, cada um desses vai ter. São tipo são distritos. Cada distrito Uhum. vai ter o seu. E Uhum. aqui eles têm aconselhamentos, eles têm ajuda por exemplo, para pagar estacionamento, para pagar milhagem, para pagar comida, acomodação e também apoio com a criança. Isso tudo dentro do deles. O nosso não, o nosso tem que ser tudo dentro dos 20 mil. A Uhum. gente tem direito a essas coisas, mas está dentro dos 20 mil. Os 20 mil para a gente não é só para terapia. Por isso, quando a gente fala assim, não é o suficiente, é por causa disso. Eles têm direito à comida, se eles vão fazer em algum médico. Se eles vão fazer algum serviço fora da casa deles, eles vão ter essa ajuda, esse custo. Eles têm o ABA. Assim, é muita coisa, não tem como ler tudo, mas se eles precisarem para Uhum. outra localidade e precisar pagar um Uhum. hotel, um Airbnb, alguma coisa desse tipo, você também tem esse financiamento, você também vai ter esse custeio. Eles ajudam a Uhum. pagar com medicamento, aqui já não. Então, assim, tem muitas vantagens e está tudo dentro daquilo ali. E é isso que a Uhum. gente não entende. O porquê Alberta é assim e Ontário não é. Uhum. Política. Albe- Alberta, os impostos parece que são mais baratos também, né? Mais baixos, né? Também, também, Em também, tese, teriam menos recursos, né? também. Em tese, né? E Pa- supostamente as coisas funcionam, mas é mais frio. Parece que a melhor carne do Canadá é de Alberta, né? Olha, parece que tudo melhora de Alberta. Olha, tem alguém que falou aqui, ó, que tá sem áudio, mas tá sem áudio para todo mundo. É. Ô, Nilza, tá sem áudio só para você ou tá sem áudio para outras pessoas também? Se for só para você, sai e entra novamente, por favor. Ô, Bruno, enquanto as pessoas não Diga. respondem, Uhum. parece que é só para ela, que alguma pessoa bateu palma, a Daniele bateu Eu acho palma. que é. Ô, Bruna, Diga. por exemplo, você falou tão bem da Juliana que eu vou chamá-la de Ju. Pode chamar Ju de Ju. Deixa eu fechar aqui a outra tela. Eu acho que é só para ela, viu que tá sem áudio. Entra de novo, sai e entra de novo. A Camila tá sem áudio, a Angélica tá falando que tá tranquilo. Estão falando, a maioria das pessoas estão falando que tá ok. Então, quem tá sem áudio, eu vou pedir por gentileza para entrar, para sair e entrar novamente. A Jaci falou que tá com áudio ok. A Jaci fez uns comentários bem legais ali atrás. Teve uma outra pessoa que fez também uns comentários de exemplos bons ali de Brasília. Então, pessoal, quando eu falei ali comparando o Canadá com o Brasil, Bruno, só um minutinho antes de eu passar Tá, minha pode outra falar. pergunta. Eu vou bebendo uma água aqui, que eu Por tô só favor, bebendo minha aguinha, hein? Acabou por aqui. favor. Quando eu fiz a comparação, pessoal, eu faço sempre comparação em linhas gerais, tá? E eu não tenho síndrome de vira-latas, de falar que o Brasil é pior em tudo, não é isso não. Só que o Uhum. objetivo dessa live é a gente apontar o que é bom e o que é ruim, e o que tiver melhor tem que falar mesmo. E eu sei que no Brasil tem bons exemplos, tem coisas boas, tá? Quando eu falei ali que o Canadá é melhor do que o Brasil, minha pergunta foi para a Bruna em linhas gerais, tá? A Bruna entendeu, acho que todos entenderam Sim, também. sim. Ô, Bruna, Sim, e então, até eu mesmo posso falar que eu já penso que os Estados Unidos é melhor do que aqui. Então, peraí, os eu não tô Estados falando mal do Unidos, Canadá, gente. os Estados Unidos para mim é o melhor. Em linhas gerais, para mim é o melhor. Então assim, realmente a gente está sempre tentando debater, porque se a gente não começar a debater, se a gente não fazer o engajamento dentro da rede social, se a gente não estiver falando sobre essa discussão aqui, Brasil e Canadá, é maravilhoso. Por quê? Porque quem sabe daqui a gente consegue formular um novo projeto, a gente consegue levar lá para o governo e mudar no Brasil também. Então, outras escolas estarem se beneficiando. A gente está aqui, a gente acha que a voz é pequena, que a gente está Né, colocando não? os canais, e não é. A gente consegue chegar no coração de muita gente. Eu estou tendo um acolhimento com umas famílias que, na verdade, eu estou
mais sendo acolhida do que dando acolhimento, na verdade. E assim, eu tô chegando na casa das pessoas e as pessoas estão chegando na minha casa. E olha só a distância. Então por que a gente não pode chegar no governo? Então a gente tem que falar assim das diferenças e pegar o modelo, porque o Brasil, gente, eu sou assim apaixonada pelo nosso país. Eu realmente vim para cá por causa do meu marido. Aquela velha história que vem atrás do homem, vinha atrás do marido. Amor de 20 anos, tinha 19 aninhos, caí no conto e vim atrás dele. Pelo menos deu certo, né? Né, pelo menos deu certo. Então, assim, mas eu não queria sair do Brasil de jeito nenhum. Eu sou apaixonada pelo Brasil, tanto que o meu canal não é voltado para o Canadá, o meu canal é voltado para o Brasil, porque eu acho assim, se eu tô aqui e eu posso ajudar no Brasil, nem que seja assim, eu vou tentar fazer o meu máximo, porque, que nem eu falei, eu sou de Caxias, e o pessoal de Caxias é insistente, a gente não desiste, a gente não larga, a gente tem muito orgulho de dizer de onde a gente é. Então eu sou assim, apaixonada, o Diogo também, a gente estava conversando justamente sobre isso, né? Para a gente poder levar para frente, talvez, aí projetos, quem sabe? Quem sabe, Diogo? Ó. Ó, ô Bruna, Caxias é Caprichosos, né? Não, é Grande Rio. Grande Rio, Meu Grande Rio. Deus, Grande não Rio. faça isso comigo. Nossa, eu me enganei aqui, sabe? Eu me enganei. Ah lá, ó. Alô, Caxias! Chama Grande Rio! Ai, ai, ai. Ô, E Bruna, aí, o que eu ia te olha, perguntar é se eu falei de não, deixa eu propósito. só te contar uma coisa muito importante da Grande Ah, Rio. Calma aí, falou de Caxias, calma aí. Grande Rio desfila ali, ó, na frente da minha casa. Todo domingo eu tava ali no carnaval, gente. Você não tem noção. Eu sou louca por Caxias, mas vamos lá, vamos voltar pro Canadá. ô, Bruna, a Juliana lá, a sua TO, que é a. Esqueci o Shannon, nome. A Shannon, né? Shannon, yeah. Shannon. Nós temos uma professora aí do Canadá que tem esse nome, inclusive, aqui no Olha, EAC. Mas não é essa mesma, não, eu acredito. E a Megan, etc., que é a ABA, né? Se você quiser pagar particular fora dos 20 mil, você pode. posso. Posso. E é o que a gente acaba fazendo quando acaba o dinheiro, né? Não, eu entendi, Então, só deixando bem não, reforçado. assim, a gente vai acabar fazendo isso, mas a gente paga assim separado. A Mega Entendi. mesmo, eu tinha falado com ela, falei, Mega, um dia que você largar esse pessoal aí, eu quero você, eu não quero esse pessoal. Mas o horário do Neita não dá para ela. Ela acabou de descobrir o hipotiroidismo e eu tenho hipotiroidismo. E o início é bem pesadinho, né? A gente fica muito cansada. É pesado mesmo. A gente parece até frescura, mas não, é bem pesado mesmo. Então ela não estava aguentando trabalhar o dia inteiro. E o Neita era justamente o último horário, né? Porque ele vai de 4 às 7 por conta da Uhum. escola. E por isso que eu tô sem ela por enquanto. Ô, Bruna, uma opção interessante para as pessoas, aí você vai me corrigir se eu estiver errado, mas uma opção interessante para as pessoas, além de Alberta, né? Além do Canadá como um todo, que é, em linhas gerais, melhor do que o Brasil, Uhum. e além de Alberta, pelo que você falou, que é a melhor província, é morar nas fronteiras, né, Bruna? Morar em Vancouver, morar em Niagara Falls, que aí dá para ir a Buffalo, e por aí vai, não é isso? Para quem tem recurso. A Bruna saiu. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Parece que a internet da Bruna pifou. Dá um oi aí para mim se vocês estão me ouvindo. Se é a minha internet ou se é a da Bruna. Alguém dá um oi para mim. Jaci, dá um oi aí para mim de Olinda. Dá um oi aí para mim, alguém. Oi, né? Obrigado. Acho que é Fernanda. Gilmar, obrigado. Oi, oi, oi. Acho que então foi a Bruna, né? A Bruna voltou. Ó, ela falou que voltei. Back. Deixa ela. Vamos lá. Aí, Bruna. Ótimo. Essa internet eu não tô aguentando, mas eu ainda consegui pegar a fronteira
e eu já estava off, mas ainda consegui ouvir, mas não consegui pegar tudo, eu só peguei um pouquinho. Mas Again. voltei, gente. Então vai embora. Eu volto. Então vamos lá, de novo. Ô, Bruna, para quem tem recurso, Uhum. uma solução bacana seria morar na fronteira, né? Morar em Windsor, que é a fronteira com Detroit, morar em Niagara Falls, que é a fronteira com Buffalo, por aí vai, né? Para quem tem recurso para poder usufruir do serviço dos Estados Unidos, só que aí teria que pagar, né? Porque não tem cidadania americana. Mas para quem tem recurso é uma boa opção, não é? Olha, eu acho que em termos, não diria mais que não, porque aqui tem muito profissional. Então, se você pode pagar, fica tranquilo. Entendi. Tem bastante profissional. A não ser que você queira que a criança tenha na escola. Aí sim, aí seria ideal você morar na fronteira e levar aquela criança para aquela escola. Entendi. Mas tendo recurso, aí ficaria ótimo da gente poder continuar aqui. Que é uma das coisas que a gente sempre questiona. O porquê, que é o desejo de toda mãe atípica, o porquê que não está sendo coberto pelo ORIP. O ORIP, gente, nada mais é do que o plano de saúde do Canadá. Porque o Canadá é um plano de saúde público, mas como eu expliquei, quem não tem documento não tem ORIP. Então, o ORIP, na verdade, é a carteirinha de saúde para quem tem documento, mas para usar o serviço público. É uma coisa doida, né? Mas tudo bem. Eu Mas, entendi. mas você tem essa carteirinha de saúde do SUS. Então, por que não está dentro do SUS? O porquê que o ABA não está dentro do SUS? O porquê que a fono não está dentro do SUS? Por que a terapia ocupacional não está dentro do SUS? E é isso que a gente questiona, é isso que a gente fala assim, por quê? Né? E no Brasil, está no SUS, mas por quê? Já que o SUS não tem, por exemplo, o total suporte para isso, por que o governo não paga diretamente esses profissionais? É Então é um isso que a gente se paradoxo, né, questiona. Bruna? Não é? É um questionamento que a gente às vezes não entende. É um paradoxo, porque no Canadá não está no sistema público, essa informação sua foi muito bacana, mas o governo paga, dá a bolsa para você pagar. E no Brasil está dentro do sistema público, mas, repito, em linhas gerais, você não encontra o profissional capacitado ou com agenda para te atender, etc, etc, etc. Em linhas gerais, né? Que fique bem Sim. claro isso. Excelente colocação. Quando você falou, Bruna, de políticas públicas, de chegar no governo, Uhum. tal, etc., isso aí, pessoal, eu quero deixar bem claro para vocês que eu atuo muito nessa questão, tá? Eu não vou falar o segredo, depois eu vou confidenciar para a Bruna, mas a Bruna vai ter que me prometer que vai ficar top secret. Eu participei recentemente agora de uma elaboração de um projeto de lei e ficamos aí algum tempo trabalhando junto a um deputado, eu, o assessor e o deputado. Finalizamos esse projeto de lei. Semana passada ele foi protocolado na Câmara Que e bom. é um projeto de lei que vai fazer a diferença no Brasil para a cobertura das pessoas com autismo, tá? Graças a Deus. Agora nós estamos aguardando como que ele vai ser recebido pela Câmara, para, a partir daí, se ele for bem recebido e quando ele tiver com a sua numeração, o tornar público para ter a adesão popular e terminar de empurrá-lo, tá? Mas aí vocês aguardem alguns dias ou talvez mais meses para eu tornar isso público a vocês. Mas eu já adianto isso aí para vocês. Eu acho que é a primeira vez que eu falo isso, inclusive, ao vivo. Olha, É. ó, de E antemão, parabéns pela muito iniciativa. obrigado. E eu tenho outros 2 projetos de lei prontos, tá? Um deles também é direcionado a direito de autista, o outro atinge diretamente, indiretamente e diretamente autistas também. Um desses 2 eu vou protocolar sozinho no Senado e vou precisar da adesão de todos para ele andar para frente, para ele ser aceito e virar uma lei. Então, eu vou tornar isso público também, tá?
Então, assim, o que eu estou falando com isso? Estou tirando vantagem? Não. Contando vantagem? Não. O que eu estou dizendo é que nós somos capazes. Eu estou pegando a Sim, frase da Bruna. Nós somos sim. capazes. Se nós quisermos, cada um com as suas aptidões, cada um com as suas disponibilidades, etc., nós conseguimos ajudar muito e fazer a diferença. Né? É isso que a Muito. Bruna disse lá atrás. Né? A Bruna quis dizer foi isso. E eu estou deixando aqui uma prova viva disso. Né? A gente consegue mesmo. Bruna, fala o seu Instagram, o seu perfil aí. Ó, vou escrever até aqui rapidinho. O Aham. meu é o Blue Ink, porque eu quis brincar com esse nome, esse termo, né? Ó, não foi. Eu quis brincar com esse termo do mundo azul e o mundo rosa e desmistificar esse mundo azul pro autista, mundo. Não, a gente é o mundo que a gente quiser. Você quer ser mundo azul, Uhum. seja. Você quer ser mundo rosa, seja. O meu mundo aqui é porque o meu filho é louco por super-heróis e a minha filha é uma princesa. Então, gira em torno dos meus dois mundos, que são o mundo rosa e o mundo azul, que é o mundo de mãe, de menina e de menino. Então, eu quis muito brincar com isso e tirar do termo do mundo azul do autista, né? Mas então seria o Blue Ink, mas não tá indo. Eu tentei postar, não tá indo. Para mim Mas se foi você olhar aqui. ali em cima. Ah, foi? Ah, pra mim Para mim está apareceu. aqui. Para mim Ah, está. então tá. É Então, BLUINKWL. isso. Para Ali mim eu dou. apareceu. Então, ali eu dou acolhimento para mães. Eu converso com as mamães individual, pelo Instagram, a gente conversa pelo WhatsApp, a gente monta um plano bem individual para sua criança. Você pode entrar também no grupo Vamos Ser Amigos, é onde a gente tenta conectar as crianças e os pais para que elas não se sintam sozinhas, porque às vezes tem muita criança que fala que não tem amigo, então a gente tenta trazer essa amizade dentro, né, desse grupo. E dali eu tô tendo alguns projetos. Tive um projeto de Dia das Mães também, que foi bem legal. Então, aproveitando aqui em live também, que depois do Dia das Mães, é a primeira live, assim, que eu fechei o projeto. Então, eu quero agradecer muito aos meus amigos. A gente conseguiu arrecadar 1.200 e alguma coisa dólares. E consegui arrecadar R$ 150 no Brasil, no Vaquinha. Então, eu queria agradecer muito a todos que colaboraram, muito que ajudaram. A gente já conseguiu um dos presentes que é o presente Dia das Mães, mas foi para as crianças, tá? As crianças que ganharam. E já chegou para uma das mamães. Amanhã eu vou estar de novo aqui sentando e comprando para outras. A gente acabou dando mordedor, vai ter push pop, aqueles negocinhos para eles apertarem sensorial, né? Vai ter quebra-cabeça, e aí vai. Vai depender da necessidade. Eu estou fazendo bem individual mesmo, depende da necessidade daquela família. A última agora foi uma rede, um mordedor e uma bola de yoga. Então, a gente está trabalhando dentro dessa necessidade da individual. E é tudo gratuito, gente. É para conversar, bater papo mesmo, tudo gratuito. Não tem essa de vender. Com o dinheiro também eu comprei vários kits para as mamães digitais, para vocês poderem trabalhar em casa. A gente vai ensinando um pouquinho de como trabalhar em casa com as crianças, o que é muito importante, que a gente fala, tira meia horinha, mas vai lá, porque o brincar é o ensinar. Então a gente precisa brincar para ensinar e estimular os nossos filhos. Então a gente conversa um pouquinho sobre isso. Eu acabo nem estando ultimamente muito no Instagram, acabo estando mais mesmo ali dentro do WhatsApp. Mas eu abri meu projeto na seguinte forma: se eu ajudasse uma família, eu já estava muito feliz. E passou de uma, então eu tô feliz. Tô bem feliz com o meu Bruna, projeto. e a maioria dessas pessoas que você ajuda, conversa, orienta, são pessoas carentes economicamente? São, são. Você acredita que a maioria da população de autistas e seus familiares no Brasil são carentes? Hum, eu não digo que eu acredito, eu acho que hoje, atualmente, a gente vê que sim, tá É a dentro sua da percepção. maioria. Sim, a maioria tá dentro das áreas carentes, sim. Uhum. Mas engloba todos. Mas
ultimamente, o que eu tenho visto mais está dentro das famílias com baixa renda. Tem bastante. Pelo menos são as que procuram mais a gente também, né? São as que procuram mais acolhimento. Eu faço acolhimento também de pessoas com condições financeiras boas, mas É o minoria. maior é bem menor. É É bem a menor realidade do mesmo. país, né, Bruno? É, a realidade é essa, infelizmente é essa, né? É. E assim, Bruno, a maneira de nós fazermos isso melhorar, né? Porque as pessoas precisam ter melhores condições para os seus filhos, né? É o conhecimento, né, Bruno? O conhecimento Sim. ajuda muito, né? Terapeutas mais acessíveis, mas também conhecimento, né? Sim, eu falo assim, vamos tentar investir o máximo que pode. Essas famílias que são carentes, procura alguns canais. Por exemplo, o meu canal, junto com o meu projeto Dia das Mães, eu comprei livros, eu comprei apostilas. Então, eu vou disponibilizar todas gratuito. Uhum, Se tiver problema, depois vai ser comigo. Então, tá tudo uhum. bem. Então, eu tô arcando com esse problema, mas eu vou dar de graça sim o que eu tenho, vou compartilhar sim, porque eu acho que a gente precisa ajudar o máximo possível. Eu tenho mães que às vezes não têm o que comer dentro de casa. E Uhum, eu queria poder ajudar todo mundo, mas eu uhum, financeiramente também não tenho financeiro. A gente uhum. mora no Canadá, mas não é assim, não é aquelas coisas, não. Tem que ver o cartão de crédito como que tá, gente. Não tá legal. Então, a gente tenta o máximo possível assim, ajudar, e é difícil, é muito difícil. E aí no Brasil, então, o ABA é caríssimo, a terapia ABA. Então, E, os pais precisam procurar ô, um Bruna, curso. eu fiz um parecer, eu fiquei trabalhando, eu estou trabalhando num parecer jurídico, para quem não sabe, eu sou Uhum, advogado também. Eu trabalhei num parecer jurídico por 3 meses sobre a questão da formação do terapeuta ABA comparando Brasil e Estados Unidos, porque eu conheço bem as uhum, duas realidades, né? Nós temos professores aqui no IAC americanos, temos um canadense, então assim, a gente conhece bem essas realidades. E eu, para quem não sabe, um parecer jurídico é um documento formal que um advogado pode elaborar e assinar, que é um documento assim que tem que ser muito bem fundamentado, é um documento que pode ser juntado como provas em processos, etc. Eu fiz um parecer de 25 páginas, com diversas referências das minhas pesquisas, falando da formação. Eu até postei lá no perfil no Instagram, no Diogo Muito Além do Direito, mas eu vou te mandar no Zap, tá, Bruna? Vou te mandar no seu Zap, para você. A Bruna, eu acho que foi e voltou novamente. Essa internet dela no Canadá, realmente, eu estava querendo mudar para o Canadá, mas com essa internet aí não dá, não. Eu estava falando do parecer. Vocês estão me ouvindo, né, pessoal? É a Bruna de novo, não é? Vai aí de novo me dando um ok que vocês estão me ouvindo, por favor. Ó, a Bruna sumiu de novo. Me dá um ok que vocês estão me escutando aí, pessoal. Ó, a Bruna voltou. Ó, Bruna. gente, Então, perdoa, mas não muda pro Canadá não, que eu te ouvi. Não tá dando certo a internet. ô Bruna, e aí eu vou te mandar esse parecer por WhatsApp, tá? Tá, eu cheguei a pegar o finalzinho do parecer e eu vi. Não, manda sim, eu quero muito ler. Gente, não mudem pro Canadá por conta da internet, já sabem, né? Não, a gente teve um problema aqui na rede ontem, eu fiquei sem telefone mesmo. Tanto que eu vi que na hora que eu mandei pelo WhatsApp a mensagem, chegou bem depois. Porque a hora que eu peguei que tinha internet foi, depois tipo, mandou uma mensagem 1 hora, 2 horas depois. Eu falei, meu Deus, eu não aguento. E ontem a gente ficou sem internet, sem telefone, sem luz. Foi uma coisa ótima. Tá ótimo ultimamente aqui. Ô Bruna, você quer acrescentar mais alguma coisa? Não, eu tava tentando lembrar. Eu ia lembrar, mas eu ia só falar um pouquinho do histórico aqui do Canadá, que nós tivemos o seguinte: antes desses 20 mil, dava-se para as crianças 20 horas, se eu não me engano, é por ano que estavam dando para terapia. E aí, por exemplo, 20 horas de fono, e eu acho que seria 20 horas de outra coisa. E depois eles mudaram para ilimitado.
aqui em Ontário. E aí as terapias estavam sendo ilimitadas. E agora jogaram para os 20 mil e supostamente está se tentando trabalhar para que seja pelo menos 20 horas, mas semanais ou mais horas, ou que seja um horário de novo como fosse ilimitado, né? Novamente. Mas eu acho que deveria ser, por exemplo, aqui no Canadá, baseado no que o terapeuta tem a dizer a partir do momento da primeira consulta, do planejamento daquele profissional. E eu acho que é a mesma coisa no Brasil. Eu acho que o Brasil, o governo deveria estar trabalhando dessa mesma forma. A gente deveria estar trabalhando para que o profissional possa avaliar e o governo pagar, né, gente? Porque a gente paga imposto, né? É, Aqui e aí. com Aqui e aí, né? certeza. Então, Com certeza. Ô, Bruna, eu não te dei as boas-vindas, né? Porque a gente, dois cariocas, na verdade eu não sou carioca, né? Quem nasce no interior é fluminense, mas assim, mas geograficamente eu sou Vasco. Ó, futebolisticamente eu sou oxe, Vasco. oxe Futebolisticamente eu sou não. Vasco, geograficamente eu sou Fluminense. Mas Peraí, a enfim, internet vai cair agora. Peraí, pi. Não caiu, não? né? Flamengo! Oxe, não. Já misturei com Bahia aqui, oxe. Porque meus amigos são baianos, eu fico falando oxe. Ai, ai. Vamos fazer assim, vamos torcer pro Toronto Raptors, tá tudo certo. Tá bom, eu fico com Toronto, é melhor, é melhor. Eu não assisto mesmo. Mas Flamengo é Flamengo. Tudo bem, pode ser. Ô, Bruno, não tem problema não. Pode ser Mengão, pode ser, não tem problema não. Ô, Mengão tá Bruno, ganhando. eu não te dei as boas-vindas porque nós somos muito despachados, né? É da nossa natureza. A Michelle fala que eu sou muito expansivo, muito despachado, falo muito na lata, tal. Eu Eu também. vi, Angelita, que você parece que é Barra do Piraí, né? Eu acho. É legal. Então, Olha, então eu quero te agradecer, como eu não te dei as boas-vindas, eu quero te agradecer muito o bate-papo, tá? Eu quero dizer que, independente da live, está sendo muito bacana ter te conhecido, ter feito essa amizade com obrigada. você. Eu já entrei em contato lá com seu colega, aquele assunto que você me, Ele é me ótimo. passou, já estou conversando com ele. Que bom. Quero te dizer novamente que eu estou à sua disposição, caso você queira Obrigada. fazer uma live lá no seu canal sobre direitos, políticas públicas, alguma outra coisa, tá? É só você me avisar que a gente organiza, tá bom? E é isso, foi muito legal o bate-papo, eu tenho certeza que as pessoas gostaram, eu gostei muito. Ai, que Tinha bom. muitas coisas que eu sabia, outras que eu imaginava e outras que eu realmente não sabia. E um dos motivos de eu saber algumas, eu já te disse particularmente qual é. Conta. E assim, foi muito bom mesmo, né? Saber aí da sua família, do Nathan e da. Como chama a princesa que vai Nathalie. virar heroína? Nathalie. A Natalie. Seu esposo, como chama? Otávio. Otávio. Ok. Quando nós estivermos aí visitando o Canadá, se Deus quiser, em 2022, né? Se Deus quiser, nós vamos chegar aí na sua casa, tomar um banho de piscina, ou, Olha. ou outra coisa, se for época fria, vai depender, né? Porque se for época fria, não tem como tomar banho de piscina, né? Não, tem mais pistas de esqui aqui ótima também. Então, A gente a gente resolve. Tem faz, Blue a gente Mountains, faz tem qualquer outra vários lugares. coisa. A gente faz qualquer outra coisa. Como nós somos despachados, a gente não. Coisa para Não é? fazer, a gente não deixa de inventar, né? Não, E, olha, e é eu que isso, tá? agradeço. Estou à disposição. A Bruna saiu de novo. Ela não quer se despedir da gente, não. Ela saiu. Ah, chega, já tá bom, já falei demais e foi embora. Pessoal, enquanto a Bruna volta, se o perfil da Michelle fizer sentido para vocês, tá? Peraí, Bruno, tô tentando. Aí, se o perfil da Michelle fizer sentido para vocês, sigam a Michelle, tá? O Mi Freitas Autismo. Se o meu perfil lá fizer sentido para vocês, que é o Diogo Muito Além do Direito, sigam lá também, vai ser um prazer. Lá vocês podem me chamar no direct, tá? E eu passo o parecer para vocês, ajudo em outras coisas,
Estou sempre à disposição. Vocês vão ter em primeira mão as notícias aí de políticas públicas que eu estou lutando por elas. Mas, enfim, é isso. Vamos aguardar a Bruna voltar só para ela se despedir. Eu quero agradecer a presença de todos, cada um de vocês que compareceu a essa live, tá? É sempre uma honra recebê-los aqui na nossa casa, no IAC, literalmente na minha casa aqui, no escritório da Michelle, porque aqui mulher manda, né? O meu escritório é uma caverninha do Batman, lá dentro do quarto, escondidinha, quando eu não trabalho lá embaixo na rede, junto com as cachorras. Mas você consegue voltar, Bruna? E aí, pessoal, contem comigo para o que vocês quiserem, tá? Domingo tem uma livezinha também, tá? Que é aspectos legais das intervenções ABA. Eu vou falar das responsabilidades dos terapeutas. O meu perfil é Diogo Muito Além do Direito, tá? Diogo Muito Além do Direito. Você não consegue voltar, Bruna? Essa live vai ficar gravada, tá? Se entre eu fechar ela e colocar para subir lá para o Instagram, não tiver nenhum problema na internet, espero que não, ela vai ficar gravada. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido tudo que a Bruna falou. Se ficar alguma dúvida, vocês sigam lá a Bruna no perfil dela, questionem ela no direct, eu tenho certeza que ela vai responder. E qualquer coisa também que vocês precisarem de mim, repito, me chamem. Tá? Eu não estou aqui com meu celular para chamar a Bruna pelo WhatsApp, mas parece que ela tentou, mas não foi. Ô, Bruna, então eu vou te dar uma boa noite daqui. Pode ser, Bruna? Eu vou esperar, pessoal. Eu não gosto de fechar sem falar com a pessoa. Não acho muito bacana. Então, assim, é isso, tá, pessoal? Lá no meu perfil, no Diogo Muito Além do Direito, eu falo de muitas coisas, de políticas públicas e tal. Eu foco muito na inclusão. Bem, Bruna, você consegue digitar seu perfil novamente? Tem pessoas perguntando. A Glória, antes de você dar boa noite, digita aí seu perfil novamente. Você consegue? Não mudem para o Canadá. Bruna, a net é ruim. Bota seu perfil aí, Bruna. Para de digitar bobagem. Aí, pessoal, foi, ó. BLUINKWL. Blue Q, né? BLUNKWL. Bem, então tá. Pessoal, boa noite, obrigado. Bruna, boa noite. Vou despedir de você por aqui, já que você me autorizou, tá? Um grande abraço, turma. Vê se você consegue me chamar. Vou tentar, peraí. Tentei. Aí, foi. Se despede aí, Bruna. Super rápido. Gente, boa noite. Agradeço pelo convite. Foi um prazer. Muito obrigada. E a internet não está deixando. E acho que eu caí de novo. Ai, ai. Já tá bom, Bruna. Chega. Vai descansar a sua coluna. Ai, ai. O pessoal entendeu, Bruna. Todo mundo tá feliz, todo mundo entendeu. Tá todo mundo te dando tchau, boa noite, tá? Fica tranquila, fique em paz, todo mundo muito feliz, tá? Seu perfil foi postado aqui várias vezes. Qualquer coisa, me segue lá no Diogo Muito Além do Direito, me pergunta, que eu passo o perfil da Bruna também. Um abraço, turma. Obrigado. Obrigado, Bruna.